Bom dia, aqui vem gravar um vídeo para vocês falando sobre a fisiologia do diabetes mellitus. Então, vou fazer um resumão para vocês para explicar de uma maneira fácil e eficiente para você entender essa fisiopatologia do diabetes mellitus. Então, na fisiopatologia do diabetes mellitus, primeiro você tem que conhecer uma estrutura que nós temos no nosso organismo, que é o pâncreas, que fica no quadrante superior, tá? Esquerdo. Primeiramente, lá no pâncreas existem as células beta de Langerhans e também as células alfa de Langerhans, tá? Então, as células beta de Langerhans, elas produzem um hormônio chamado de insulina, e as células alfa de Langerhans produzem um hormônio chamado de glucagon. Então, no caso da insulina, quando que ela é liberada, é secretada em grande quantidade? É quando o ser humano, o indivíduo, ele come uma refeição, então a partir daí a insulina ela é secretada. E ela é secretada e pega essa glicose, tá? Essa glicose, esse carboidrato, e ela leva para os músculos, para o fígado, para as células adiposas. Por que ela faz isso? Porque ela tem várias funções da insulina, tá? Uma das funções dela é transportar e metabolizar a glicose para a energia. Então, a glicose é uma das fontes de energia do nosso corpo. Então, a glicose ela entra na célula, depois ela entra na mitocôndria, tá? Eu não vou explicar aqui o processo, tá? Mas ela entra na mitocôndria, onde acontece o ciclo de Krebs, onde se produz o ATP, fica armazenada então essa energia. Então aí nós temos o transporte que é uma das funções da insulina. Outra função da insulina também é estimular o armazenamento de glicose no fígado e músculo também. Então, quando você come, quando você se alimenta de carboidrato e alimentos que contêm uma certa quantidade de açúcar, ela ajuda nesse armazenamento dessa glicose, principalmente no fígado e no músculo, tá? E como que ela consegue armazenar isso daí? Na forma de glicogênio, tá? Então, quando você precisar de glicose, então o corpo lança a mão para usar essa glicose que está armazenada na forma de glicogênio. Além do mais, a insulina, ela sinaliza ao fígado para interromper a liberação de glicose. Tá? Interessante essa função da insulina. Então, ela pode sinalizar para o fígado: olha, fígado, interrompe aí a liberação de glicose. Então, é também uma das funções da insulina. Outra função também da insulina é estimular o armazenamento de lipídio da dieta no tecido adiposo, tá? Então, esse lipídio em excesso que o corpo não usa, ele é armazenado, tá? No tecido adiposo, porque é uma das funções também da insulina. Além disso, a insulina também inibe a clivagem de glicose, de proteína e também de lipídios armazenados. Ela pode inibir, ou seja, a clivagem, a destruição dessas moléculas. Então fica aí, as funções da insulina. O que é a insulina? Quem libera e as funções. Além do mais, o nosso corpo tem também um outro hormônio, tá? Chamado de glucagon. Esse glucagon, ele é secretado pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, tá? É liberado quando os níveis de glicose no sangue estão muito diminuídos, tá? Então, ele é liberado e ele estimula o fígado a liberar, então, a glicose. Você compreendeu? As células alfas, tá? Dão a ordem, tá? Liberam o glucagon e ele chega no fígado e dá ordem. Olha, fígado, libera a glicose aí, tá? Então, toda aquela glicose que estava armazenada, então, o fígado passa a liberar. Então, a insulina e o glucagon, em conjunto, né, mantém um nível constante então, de glicose no sangue, tá certo? Então, os dois ajudam a controlar essa quantidade de glicose no sangue. Então, inicialmente, o fígado produz glicose através da clivagem do glicogênio, que é a glicogenólise, que é esse processo que nós chamamos.
Então, depois de 8 a 12 horas sem alimentação do indivíduo, tá? O fígado forma glicose a partir da clivagem de substâncias diferentes de carboidrato, ou seja, ela entra em jejum, mas depois o organismo lança a mão de toda essa glicose que é armazenada, tá, no fígado na forma de gliconeogênese, tá? Então fica aí a explicação da grande influência que tem tanto da insulina quanto do glucagon no processo do controle do açúcar do sangue, do controle da glicose no sangue. Então, tanto as células beta quanto as células alfa têm influência direta no controle e nos níveis de glicose no sangue.